Bater papo é bacana, conversar é importante, mas psicologar é imprescindível. Se este conteúdo te despertar insights e reflexões, curta, comente e se inscreva neste canal. Assim você dará oportunidade a outras pessoas de também ressignificarem as suas vidas. O autismo, mais corretamente denominado transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida e afeta principalmente a forma como ele se comunica, se relaciona socialmente, percebe o mundo e responde aos estímulos ao seu redor. Falar sobre o autismo exige cuidado, profundidade e responsabilidade, pois não se trata de uma doença a ser curada, mas de uma forma diferente de funcionamento neurológico, com desafios reais, mas também com potenciais e singularidades importantes. Suas características e consequências variam amplamente de pessoa para pessoa, o que justifica o uso do termo espectro. Uma das principais características do autismo está relacionada à comunicação. Pessoas autistas podem apresentar dificuldades na linguagem verbal e não verbal. Algumas desenvolvem a fala normalmente, outras demoram mais para falar, e há aquelas que não utilizam a linguagem oral como principal meio de comunicação. Mesmo quando a fala está presente, podem existir dificuldades em iniciar ou manter conversas, compreender ironias, metáforas, duplos sentidos e expressões subjetivas. A linguagem tende a ser mais literal, objetiva e direta. Em alguns casos, ocorre a ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases ouvidas anteriormente, seja de forma imediata ou tardia. Além da fala, a comunicação não verbal também pode ser impactada. Expressões faciais, contato visual, gestos e entonação de voz nem sempre seguem os padrões esperados socialmente. O contato visual, por exemplo, pode ser reduzido ou evitado, não por desinteresse, mas por desconforto sensorial ou dificuldade em processar múltiplas informações simultaneamente. Isso muitas vezes leva a interpretações equivocadas por parte da sociedade, que pode confundir essas características com frieza, timidez extrema ou falta de empatia. Outro aspecto central do autismo está nas interações sociais. Pessoas no espectro frequentemente enfrentam desafios para compreender normas sociais implícitas, como turnos de fala, expressões emocionais sutis, regras não ditas de convivência e expectativas sociais. A dificuldade não está na ausência de desejo de se relacionar, mas na complexidade dessas interações. Muitas pessoas autistas querem ter amigos, criar vínculos afetivos e participar de grupos, mas encontram barreiras na forma como as relações sociais são estruturadas. As amizades, quando existem, podem ser profundas e leais, porém geralmente baseadas em interesses em comum ou em relações mais previsíveis. Situações sociais muito dinâmicas, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, mudanças repentinas ou excesso de estímulos podem gerar ansiedade, confusão e exaustão emocional. Como consequência, algumas pessoas autistas tendem ao isolamento social, não por escolha consciente, mas como forma de autoproteção. Uma característica bastante conhecida do autismo é a presença de comportamentos repetitivos e interesses restritos. Esses comportamentos podem incluir movimentos repetitivos, como balançar o corpo, bater as mãos, girar objetos ou repetir determinadas ações. Tais comportamentos, muitas vezes chamados de estereotipias, cumprem uma função importante para a pessoa autista, ajudando na autorregulação emocional e sensorial, especialmente em situações de estresse ou sobrecarga. Os interesses restritos, por sua vez, podem se manifestar como um foco intenso e profundo em temas específicos. A pessoa pode dedicar horas, dias ou anos ao estudo de um único assunto, acumulando grande quantidade de informações detalhadas. Embora isso seja frequentemente visto como algo negativo, esses interesses podem se transformar em talentos, habilidades acadêmicas ou profissionais, quando reconhecidos e valorizados adequadamente. O problema surge quando a sociedade tenta forçar a pessoa a abandonar esses interesses, em vez de integrá-los de forma funcional à sua vida. A sensibilidade sensorial é outra característica marcante do autismo. Muitas pessoas no espectro apresentam hiper
ou hipossensibilidade a estímulos sensoriais como sons, luzes, cheiros, texturas, sabores e até sensações internas do corpo. Sons comuns para a maioria das pessoas podem ser extremamente desconfortáveis ou dolorosos para uma pessoa autista. Luzes fortes, ambientes barulhentos, tecidos específicos ou cheiros intensos podem causar grande sofrimento. Essa sensibilidade sensorial tem consequências diretas no cotidiano. Ambientes escolares, locais de trabalho, transporte público e espaços sociais frequentemente não são adaptados às necessidades sensoriais das pessoas autistas. Como resultado, podem ocorrer crises sensoriais, também conhecidas como meltdowns, que são reações intensas de sobrecarga, envolvendo choro, gritos, agitação ou retraimento. Essas crises não são birra, desobediência ou falta de controle, mas respostas involuntárias a um sistema nervoso sobrecarregado. No campo emocional, o autismo também apresenta impactos significativos. Pessoas autistas podem ter dificuldade em identificar, compreender e expressar suas próprias emoções, um fenômeno conhecido como alexitimia, que é comum no espectro, embora não exclusiva dele. Isso pode dificultar o reconhecimento de sentimentos como ansiedade, tristeza, frustração ou raiva, levando a explosões emocionais aparentemente inesperadas ou ao acúmulo silencioso de sofrimento psíquico. A ansiedade é uma consequência frequente do autismo, especialmente em contextos sociais imprevisíveis ou sensorialmente intensos. Mudanças de rotina, imprevistos, pressões sociais e expectativas pouco claras podem gerar grande angústia. Por isso, a necessidade de rotina e previsibilidade é outra característica importante. Rotinas oferecem segurança, organização mental e sensação de controle. Quando essas rotinas são quebradas abruptamente, a pessoa pode se sentir desorientada, ansiosa ou emocionalmente desestabilizada. As consequências do autismo na vida escolar são profundas e muitas vezes negligenciadas. Crianças autistas podem enfrentar dificuldades de aprendizagem, não por falta de capacidade intelectual, mas por métodos de ensino inadequados, ambientes pouco inclusivos e falta de compreensão por parte de educadores. Algumas apresentam atrasos no desenvolvimento cognitivo, enquanto outras possuem inteligência dentro ou acima da média. Há ainda aquelas com habilidades excepcionais em áreas específicas, como matemática, música, artes ou memória. Sem apoio adequado, o ambiente escolar pode se tornar um espaço de sofrimento, exclusão e bullying. Isso pode gerar consequências duradouras, como baixa autoestima, evasão escolar, ansiedade social e dificuldades futuras de inserção profissional. Por outro lado, quando há inclusão real, adaptações pedagógicas, respeito às diferenças e valorização das potencialidades, a escola pode se tornar um espaço de desenvolvimento, autonomia e crescimento. Na vida adulta, o autismo continua trazendo desafios importantes. A inserção no mercado de trabalho é uma das maiores dificuldades enfrentadas por adultos autistas. Processos seletivos baseados em entrevistas subjetivas, avaliação de habilidades sociais e dinâmicas de grupo frequentemente desfavorecem pessoas no espectro. Mesmo indivíduos altamente qualificados podem ser excluídos por não se encaixarem em padrões sociais rígidos. Além disso, o ambiente de trabalho costuma ser sensorialmente hostil e socialmente complexo. Ruídos, luzes, cobranças implícitas, jogos políticos e comunicação indireta podem tornar o cotidiano profissional extremamente desgastante. Como consequência, muitos adultos autistas enfrentam desemprego, subemprego ou instabilidade profissional, apesar de possuírem competências relevantes. As relações afetivas e familiares também são impactadas. Pessoas autistas podem amar profundamente, criar vínculos intensos e desejar relacionamentos românticos, mas podem ter dificuldade em compreender expectativas emocionais, comunicação indireta e dinâmicas afetivas complexas. Isso pode gerar conflitos, frustrações e mal-entendidos, tanto para a pessoa autista quanto para seus parceiros, amigos ou familiares. No contexto familiar, o diagnóstico de autismo também traz consequências importantes. Famílias podem enfrentar desafios emocionais, financeiros e sociais,
especialmente quando não há acesso à informação, suporte profissional e políticas públicas adequadas. Pais e cuidadores frequentemente vivenciam sobrecarga, culpa, medo do futuro e necessidade constante de defesa dos direitos da pessoa autista. Socialmente, uma das consequências mais graves do autismo é o preconceito e a desinformação. A falta de conhecimento leva à exclusão, à infantilização de adultos autistas, à negação de suas capacidades e à imposição de padrões normativos que desconsideram a diversidade neurológica. Muitas pessoas autistas crescem ouvindo que precisam se esforçar mais, agir normalmente ou parar com comportamentos estranhos, o que pode gerar sofrimento psicológico intenso e internalização da sensação de inadequação. Por outro lado, quando o autismo é compreendido sob a perspectiva da neurodiversidade, suas consequências podem ser ressignificadas. A neurodiversidade reconhece que cérebros humanos funcionam de maneiras diferentes e que essas diferenças não devem ser vistas apenas como déficits, mas como variações naturais da experiência humana. Essa visão permite enxergar o autismo não apenas pelos desafios, mas também pelas contribuições únicas que pessoas autistas podem oferecer à sociedade. Entre essas contribuições estão a capacidade de foco profundo, pensamento lógico, atenção a detalhes, honestidade, senso de justiça, criatividade e originalidade. Em ambientes que valorizam essas características e oferecem suporte adequado, pessoas autistas podem prosperar e alcançar alto nível de realização pessoal e profissional. Em síntese, o autismo é uma condição complexa, multifacetada e profundamente individual. Suas principais características envolvem diferenças na comunicação, interação social, comportamento, sensorialidade e regulação emocional. Suas consequências se manifestam ao longo de toda a vida, afetando educação, trabalho, relações sociais, saúde mental e participação social. No entanto, essas consequências não são determinadas apenas pelo autismo em si, mas pela forma como a sociedade responde a ele. Com informação, empatia, inclusão e respeito, é possível reduzir significativamente os impactos negativos do autismo e ampliar as oportunidades de desenvolvimento, autonomia e qualidade de vida. Compreender o autismo é, acima de tudo, compreender que não existe uma única forma correta de ser humano, pensar, sentir ou viver no mundo.